Oi, pessoal! Hoje nós vamos continuar frações equivalentes. É um assunto pouquinho difícil, pouquinho complicado, por isso eu quero que vocês prestem muita atenção. Lá na página 45, a questão 5, traz um probleminha para a gente resolver. Tinha 10 quilos de balas e elas foram divididas em saquinhos. Saquinhos de meio quilo, saquinhos de 1/4, saquinhos de 1/8. Do lado esquerdo da tabela, 2 quilos de morango, 2 de hortelã, 2 de limão, 2 de maçã e 2 de laranja. Só que eles não pegaram os sabores e dividiram todos da mesma forma. Então, vamos lá? Olha como que eles fizeram de morango. 2 saquinhos de meio quilo, 2 de 1/4 e 4 de 1/8. Esses 2 saquinhos de meio quilo, eu vou dividir dessa forma. Então, de todas as balas de morango, meio quilo mais meio quilo dá 1 quilo. Porque são 2 quilos de bala, então 1 quilo já ficou aqui dividido. E o outro quilo? O outro quilo eu vou dividir em 4. Tenho 2 saquinhos de 1/4 cada. Essa outra parte que sobrou das balas de morango, nós vamos colocar nessa outra coluna. São 4 pedacinhos de 1/8. Então, eu vou dividir em 4. Por que 1/8, então? Porque equivale a todo esse lado direito dividido em 8 partes. Então, quando a gente fala de ser equivalente, quer dizer que 1/2 dessas balas equivalem a 2 de 1/4. Então, 2 vezes 1/4 é a mesma coisa que 1/2. Ou 4 vezes 1/8 é a mesma coisa que 1/2. Tudo bem? Bom, agora vamos ver de hortelã. Para quem não entendeu, ver se dá uma clareadinha aí nas ideias. Então, eu tenho as balas de hortelã, 2 quilos também. Eles também já dividiram em 2 saquinhos de meio quilo, que ficou assim. Só que o que sobrou, eles dividiram de outra forma. Dessa vez não vai ter nada de 1/8, vai ter 0 de 1/8. Então, só vai ter saquinhos de 1/4 agora, deste lado aqui. Se só tem de 1/4, a gente vai dividir em quantos pedaços? 4, isso mesmo. Então, quantos saquinhos vai ter de 1/4? 4 saquinhos de 1/4. Agora vamos ver o de limão. Também, mesma coisa, 2 saquinhos de 1/2. Só que dessa vez não vai ter saquinhos de 1/4, olha lá, 0. Só vai ter saquinhos de 1/8. Então, a gente divide essa parte que sobrou aqui em 8 pedaços. E a gente vai ter 8 saquinhos de 1/8 cada. Vamos ver se deu para entender bem com o de maçã? Dessa vez, maçã não vai ter saquinhos de meio quilo. Só vai ter, então, saquinhos de 1/4 e de 1/8. Já marcou lá que vai ter 8 saquinhos de 1/8. Então, eu já dividi aqui 8 saquinhos de 1/8. E essa outra parte? A outra parte que fica, a gente coloca dividindo em saquinhos de 1/4. Então, quantos saquinhos vão ter de 1/4? 4 saquinhos de 1/4. Agora, de laranja, não tem de meio quilo também, mas já avisou que tem 6 saquinhos de 1/4. Então, eu vou dividir aqui no meio e essa metade de 1 quilo eu vou dividir em 4 pedaços. Cada pedacinho desse aqui equivale a 1/4, não é? Esses 4 pedaços. Mas se são 6 saquinhos, então eu vou continuar dividindo também. Então, cada pedacinho desse daqui equivale a 1/4, tá ok? Mas então, de onde que eu vou tirar os saquinhos de 1/8? Dessa parte aqui que sobrou. Então, eu vou continuar dividindo como se eu fosse fazer tudo em partes de 1/8. E esse pedaço aqui vai valer 4 saquinhos de 1/8. Só que vocês dividem o chocolate em partes diferentes. Os dois comeram a metade do chocolate. Só que como dividiram a barra em partes diferentes, as frações são representadas com números diferentes, mesmo os dois tendo consumido a mesma quantidade. Agora, a questão 6. Para a decoração da sala para a festa junina, a professora pediu aos estudantes que cortassem pedaços de 1/4 de metro de fita. Então, quer dizer que essa fita ela foi dividida em 4 pedaços.
para fazer enfeites e deu a cada um rolo. Quer dizer que essa fita, ela foi dividida em 4 pedaços, 4 partes. 4 partes dessa fita, a gente chama de 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que são 4 quartos. 4 pedaços, então, são 4 quartos, que quer dizer a mesma coisa que um inteiro. Sabendo disso, vamos ver quantos pedaços cada um ficou. A Yara conseguiu recortar 8 pedaços. Lembra que cada pedaço equivale a 1/4? Olha lá o lembretinho que eu coloquei lá. Então, 4 pedaços de 1/4 é igual a 4 quartos, ou seja, 1 metro, porque esse pedaço de fita tem 1 metro. Se ela conseguiu pegar 8 pedaços, então a Yara conseguiu pegar 2 metros, conseguiu cortar 2 metros. Já a Helena, ela cortou 6 pedaços. Se nós sabemos que 4 pedaços dão 1 metro, então a gente já sabe que 1 metro ela conseguiu cortar. De 4 para 6 faltam 2. E esses 2 pedacinhos são o quê? São 1/4 mais 1/4, que é igual a 2 quartos. Então, a Helena, ela tem 1 metro e 2 quartos. Agora, o Arthur. O Arthur cortou 5 pedaços. A gente já sabe que 4 pedaços dá 1 metro. Então, falta um pedacinho aí. O que equivale esse um pedacinho? É um pedacinho de 4. Então, é 1/4. Olha lá o que o Arthur ficou, então. 1 metro mais 1/4. Na questão 7, o que nós estamos entendendo sobre frações? Coloca lá que o inteiro sempre pode ser dividido em partes. E a maneira de dividir pode ser diferente. Sempre quando nós pensarmos em frações equivalentes, devemos lembrar de quantas frações cabem em um inteiro. Na questão 8, assinale em cada item qual fração representa a divisão a seguir. 3 chocolates para cada 4 crianças. E aí? 3 para 4. Então, são 3 quartos. Mesma coisa no B. 5 chocolates dividido entre 7 crianças. Então, a gente divide a quantidade de chocolate que tem, que é o que fica no numerador, que fica em cima, pela quantidade de crianças, que é o denominador, que vai ficar embaixo. Então, são 5/7. Na questão 9, você vai fazer o mesmo que nós fizemos na questão 8. Na questão 10, nós vamos registrar o mesmo, mas colocando as duas formas, da divisão e da fração. Então, 6 para dividir entre 8. 6 dividido por 8. E na forma de fração? 6/8. E como que a gente pode fazer uma fração equivalente? É só a gente repartir ao meio, 3 quartos. Uma fração equivalente é 3 quartos, porque se a gente diminuir essa quantidade, se a gente diminuir a quantidade de divisões que foram feitas, nós encontramos 3 quartos. Mesma coisa, na próxima. 2 para dividir entre 4. 2 dividido por 4. Ou na forma de fração, 2 quartos. Como a gente pode fazer uma fração equivalente? Então, vamos cortar ao meio 2 quartos, vai ficar, então, 1/2. Entende? Que 1/2 pode ser a mesma coisa que 2 quartos? Eu tenho a mesma quantidade. Se eu dividir um chocolate ao meio, eu tenho 1/2. Agora, se eu dividir esse 1/2 em mais 2 pedaços, então eu vou ter 2 quartos. Por isso que a gente diz que é equivalente. Agora, eu quero ver você fazer os outros. 6 para dividir entre 4 e assim por diante. Tira a foto e me manda. Faça sempre com carinho e com muito cuidado, tá bom? Beijos!